Toda vez que falamos do Ubi, lembramos daquele menino que apareceu no final de Dragon Ball Z, que enfrentou o Goku no torneio de artes marciais. Lembrando que o Goku pediu para o Senhor Yamada reencarnar o Kid Buu, né? Ou a forma maligna do Majin Buu, para poder fazer ele como um terráqueo, para ser um ser bondoso, para que eles pudessem lutar outra vez. Mas se eu te falar que Dragon Ball GT deixou um furo no furo de roteiro, né, como podemos dizer, e no Dragon Ball Z Super isso pode ser corrigido completamente. Assiste esse vídeo até o final que você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Sabemos que o Ubi é a reencarnação do Kid Buu, né? A parte maligna do Majin Buu, que simplesmente era o demônio mais temido pelo universo, pelos fatos de uma parte de terror que ele fez pelo universo. Temido até mesmo pelo Rei Cold, né? Pai de Frieza, né? Que sempre avisou Frieza para ficar longe dessas duas pessoas, tanto do Majin Buu quanto do Bills. Sendo assim, né, depois da aparição deles, né, no Dragon Ball Z, né, na saga Majin Buu, vimos que teve várias formas, né? O Buu se separou da parte Majin Buu, se separou da parte maligna, né? E inventaram o Super Buu, né? Depois que enfrentou a fusão, inventou o Gohan e vice-versa. Após enfrentar o Goku e o Vegeta, né? Confundido como Vegito, o Vegeta, depois de estar tentado ser absorvido, né? Pelo Majin Buu, Super Buu, né? Eles acharam os lugares onde que, tipo, tava tipo umas cápsulas presas, aonde o Majin Buu, cada um que eles absorveu, Gohan, Trunks, Goten e o Piccolo, né? Mas o mais interessante é que eles acharam a parte boa do Majin Buu, o Buu, né? O gordinho, né? Aí o que eles fizeram? O Vegeta ameaçou o Super Buu de arrancar. Nisso ele não estava achando que era um blefe, até que o Vegeta arrancou e eles saíram do corpo do Majin Buu. Após isso, Majin Buu gerou uma grande transformação, né? Como todo mundo sabe, no final das contas ele voltou para a forma original do Majin Buu, a forma Kid Buu. Aí vocês devem estar se falando, mas Igor, isso a gente todo mundo já sabe disso. Quem assiste Dragon Ball que lê Dragon Ball vê isso. Calma, isso aí eu sei. Mas se eu te falar que ficou um pequeno, depois da reencarnação do Majin Buu foi derrotado pelo Goku, né, em forma Super Saiyajin 3, ele pediu para o Senhor Yamada reencarnar o Majin Buu como se fosse um terráqueo, para ele seja uma pessoa boa e que eles pudessem lutar futuramente. Esse desejo foi realizado. Majin Buu reencarnou como Ubi, como todo mundo conhece. Ele foi apresentado também no final do Z, né? No torneio, no 28º torneio de artes marciais na Terra. Mas também teve suas aparições no começo do Dragon Ball GT, que a gente entendeu que após aqueles anos de treinamento, ele seria um novo sucessor do Goku, né? Para que poderia estar protegendo a Terra. Mas podemos ver que isso não deu certo, tanto na saga Baby, quanto na saga do Super Android 17 e na saga dos dragões, né? Dos dragões malignos. Outra especulação muito interessante que Dragon Ball GT deixou passar batido. E o Dragon Ball Z Super pode estar retrazendo essa informação e pode estar utilizando ela para mudar um pouquinho a história. Com o tempo podemos ver que nessas novas aventuras dos Guerreiros Z, né, na saga Moro, podemos ver que acontecido vários acontecimentos muito interessantes. Teve muitos passado e presente de alguns personagens, por exemplo, sobre o Majin Buu e o histórico do Supremo Kaioshin e o histórico que ele tem contra o Moro. Fomos apresentados no capítulo 49 a volta do Supremo Kaioshin, que achamos que tinha sido morto pelo próprio Majin Buu após ele ter absorvido o Supremo Kaioshin, mas descobrimos que não. A parte boa do Supremo Kaioshin vive dentro do próprio Buu. Isso foi uma mega surpresa para todo mundo. E conforme ele falou, né, que já tinha enfrentado o Moro antes e já tinha travado umas diversas batalhas. E ele, na forma Buu, foi novamente se dispor para poder travar mais uma batalha para tentar impedir o Moro de conquistar aquilo que ele estava desejando. Porém, no capítulo 66, no final da saga Moro, Goku estava em apuros, né, tentando derrotar o Moro que tinha se fundido à Terra, né? Então aí o Vegeta e seus amigos estavam tentando recuperar energia para poder o Goku destruir Moro de uma vez por todas. Só que aí que surge a questão, a energia que eles reuniram não era suficiente. De repente aparece um Ki divino para
surge do nada para dar energia para o Goku. Goku recupera suas energias e derrota Moro. Porém, é aí que vemos um pouquinho a mudança de roteiro. Vimos também que aparece uma parte do capítulo do mangá que aparece simplesmente o Supremo Kaioshin Buu, né, com o Ubi, ele falando assim, é assim que eu faço, não tô entendendo direito, você tá fazendo perfeitamente. Então, o Ki divino na verdade veio do próprio Ubi. E assim como o Tente fala assim no próprio templo de Kami-sama, ele fala que a divisória de poderes do Majin Buu, quando foi feita, né, quando retiraram, né, o Buu de dentro do Buu maligno, a maior parte do Ki divino foi pro Buu do mal. Então, essa parte agora ressalta na reencarnação do Ubi, vai para a reencarnação do Ubi, né, que agora o poder divino é totalmente dele. E é aí que a gente pode começar a fazer essas teorias. A teoria é o seguinte, vimos que no final de Dragon Ball Z, Goku levou o Ubi para treinar. Isso é fato, e como no GT, ele apresentando treinando com toda a sua força. Só que, o que podemos especular com isso? Como podemos dizer futuramente, como Dragon Ball Z Super pode elaborar bem mais esse personagem e não deixar ele de lado como foi deixado em Dragon Ball GT. Pode ocorrer algumas correções no personagem, por exemplo. Pode acontecer até o mesmo no início, Goku reencontrar com o Ubi e treinar ele. Porém, é agora que vemos a especulação. Pela essa informação que Ubi tem uma parte do Ki divino do Senhor Supremo Kaioshin, temos que dizer assim, será que há a possibilidade do Ubi ir treinar depois com os Kaioshin para poder aprender a utilizar esse Ki divino? E o Ubi, assim que ele for treinar com o Supremo Kaioshin, ele significaria que ele se tornaria um aprendiz de Kaioshin, ou ele poderia se tornar um Supremo Kaioshin, ou um próprio Kaioshin. Porque sabemos que no Dragon Ball GT, né, o Ubi e o Buu, eles se fundem novamente, como se tornando uma pessoa só, para o Ubi se tornar um ser completo, para poder lutar de igual a igual ao Baby. Mas vimos que no GT isso não aconteceu como deveria ter sido acontecido. Mas com essas informações agora, com a fusão de Buu e o Buu, para eles se tornarem um ser só, tecnicamente ele poderia utilizar ainda mais o poder divino que ele tem. Mas com essas informações falando, Ubi se tornaria um aprendiz de um Kaioshin, ele poderia ser considerado um próprio Kaioshin, tendo o poder de um Ki divino. E o que isso mudaria na história? Eu não sei, mas poderia ser bastante revelador o que poderia acontecer. Ubi não só teria também no nível de poder, tanto de Goku, Vegeta e Gohan, mas também poderia proteger a Terra e saber mais sobre o universo. Tem diversas formas para esse personagem poder tá sendo desenvolvido por aí. Dragon Ball Z Super, tipo, só tem um grande personagem que pode ser bem trabalhado, e não só o Ubi, também agora com o Supremo Kaioshin no Ubu. Como eles falaram, eles podem ficar indo e voltando, ficar trocando de lugar quando quiser. Isso é uma coisa tipo bem elaborada. Então o próprio Supremo Kaioshin pode estar treinando o Ubi para poder aprender a utilizar esse poder divino de Dai Kaioshin. Como sabemos, como os Kaioshin somos deuses da criação. Então seria uma coisa muito legal de se ver. E uma coisa que também seria muito legal de ver o desenvolvimento desse personagem. Mas e aí? O que vocês têm a dizer? Será que eu tô fumando banana? Será que eu comi semente dos deuses estragados? Hein? Ubi poderia realmente treinar com os Kaioshins? Ubi poderia se tornar um Kaioshin? O Supremo Senhor Kaiô poderia retornar... Kaiô não, Kaioshin, ó. Supremo Kaioshin poderia retornar e ajudar o Ubi a treinar. Ubi seria um discípulo de Goku ou um discípulo dos Kaioshins? E aí? Deixa nos comentários aí que eu vou ficar sabendo, que eu vou ler tudo aí para poder responder vocês. Se você não segue o canal, se inscreva, ative o sininho, dê aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Valeu, falou guerreiros, até a próxima.